Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Manhã de terça-feira, 12 de novembro de 2019, Jornal da Hora, até às 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Ao meu lado, aqui na Central Técnica, o Marco Antônio Marrom, Márcio Pena nas redes sociais, gerando imagens, o rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes, eu sou Arthur Mário e a direção-geral da Rádio da Família, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Pontualmente, 7 da manhã, quem sabe faz a hora. Vamos conferindo agora os destaques do dia. Presidente Bolsonaro assina a medida provisória que extingue o DPVAT. Refis Natalino em Campo Grande oferece desconto de até 90% nos débitos com o município. Tensão na Bolívia leva incerteza a projetos em Mato Grosso do Sul. Reforma da Previdência entra em vigor a partir de hoje. De CL, Bolsonaro deve levar deputados com ele. Sete horas, 1 minuto, começando o Jornal da Hora na manhã desta terça-feira. Para você, um dia super produtivo. Obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. México concede asilo e Evo Morales deixa a Bolívia. O México anunciou ontem, segunda-feira, que concedeu asilo político a Evo Morales. De acordo com o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, o ex-presidente da Bolívia pediu proteção um dia depois de deixar o cargo sob pressão de opositores, militares e policiais. Evo Morales embarcou por volta das 11 da noite de ontem, em horário de Brasília, na aeronave cedida pelo governo mexicano em Chimorré, perto de Cochabamba, antigo reduto do ex-presidente. Informou, portanto, o ministro mexicano, chanceler mexicano. Antes, o avião fez uma parada para abastecimento do Peru, que autorizou a entrada do avião no espaço aéreo local. Após a decolagem, o chanceler postou uma foto com Evo Morales dentro do avião mexicano e afirmou que a vida e a integridade do ex-presidente boliviano estão seguras. De acordo com a agência Reuters, o governo mexicano pediu ao Ministério das Relações Exteriores boliviano que garantisse a saída segura de Evo Morales do país. Agora sim, para valer, né? Ele voou para a Argentina, não foi possível pouso, enfim, no domingo ainda. México, portanto, abrigando o ex-presidente boliviano que renunciou no domingo. A reforma da Previdência, portanto, entra em vigor, traz mudanças na forma de definir a quantia que cada trabalhador vai receber na aposentadoria. Agora, o benefício será calculado com base na média de todo o histórico de contribuição, na regra de antes da reforma. 20% dos salários, os mais baixos, são desprezados da conta a partir de agora. A reforma da Previdência será promulgada e começará a valer a partir de hoje, terça-feira, 12 de novembro, quase 9 meses após chegar ao Congresso. As mulheres que entrarem para o mercado de trabalho depois que a reforma entrar em vigor, terão que contribuir por ao menos 15 anos para ter direito ao benefício e os homens por pelo menos 20 anos. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas 4 minutos, 7 e 4. Informações do agronegócio com Humberto Ferretti. A chuva pesada dos últimos dias alagou plantações de arroz e tem tirado o sono de agricultores do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, o volume de água foi 3 vezes maior que o esperado. E aí não teve jeito. Boa parte das lavouras precisará ser replantada. Por si só já é um problemão.
Mas para piorar, muita gente deve perder a janela ideal, que está perto do fim. Nos últimos dias, a saca de arroz foi cotada a R$ 46, informa o CPEA. A Conab confirmou para a próxima quinta um novo leilão de 50 mil toneladas de milho que estão em estoques públicos. A ideia é ajudar pequenos criadores de animais que usam a mercadoria como ração e permitir que eles possam formar estoques para o uso na entre-safra. O interessado em participar deve estar cadastrado no SICAM e na Bolsa de Mercadorias, pela qual será feita a operação. E mais 8 frigoríficos brasileiros foram habilitados e poderão vender carne de boi para a Arábia Saudita. Ficam nos estados de Minas Gerais, Pará, São Paulo, Maranhão e Rondônia. No ano passado, o Brasil exportou para o país árabe quase 3 milhões de toneladas de produtos agropecuários, como as carnes de boi e de frango, açúcar, soja, milho e café. E o faturamento com esses embarques passou de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Agora 7h06, 7:06. Governo brasileiro lança programa de incentivo à geração de uma medida provisória para extinguir o DPVAT. O presidente assinou ontem, segunda-feira, um decreto que extingue o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres a partir do ano que vem. Também foi extinto o seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas, o DIPEM, que na prática não funcionava há alguns anos, uma vez que não há oferta do produto no mercado. Em nota, a Superintendência de Seguros Privados apontou que a decisão se deu após os dados apontarem baixa eficiência do DPVAT. Apenas a fiscalização da seguradora consome em torno de 19% do orçamento para esse fim da SUSEP. A operação do DPVAT, no entanto, representa apenas 1,9% da receita do mercado supervisionado. O documento cita ainda que o seguro é alvo de processos movidos pelo Tribunal de Contas da União e outras milhares de ações judiciais. Portanto, o presidente Bolsonaro, sua equipe econômica, acabando com essa contribuição obrigatória. O que você achou, hein? Ah, você que paga esse imposto sobre o veículo, né? Você possui sua empresa, enfim. Uma boa ou não? Agora 7h07. Em cerimônia no final da tarde de ontem no Palácio do Planalto, da qual participaram o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal anunciou ontem o programa Verde e Amarelo para incentivar a contratação de jovens no mercado de trabalho. Prometido, o programa de emprego anunciado pelo governo pretende gerar 1.800.000 postos de trabalho até o fim de 2022 e beneficiará apenas os jovens de 18 a 29 anos que ainda não tiveram nenhum emprego com carteira assinada. O teto da remuneração na modalidade criada por medida provisória será de um salário mínimo e meio. O governo cogitava estender o programa também para os trabalhadores com mais de 55 anos, como o próprio secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha no mês passado. No entanto, de acordo com a apresentação do programa, esses trabalhadores mais próximos da aposentadoria não serão beneficiados. Vai causar um impacto essa medida por conta de que o incentivo desse porte com diferenciais na contribuição dos empregadores, que o jovem brasileiro se prepare, portanto, né, se qualifique. São muitas e muitas oportunidades de qualificação, porque com certeza, com essa redução da carga de tributos, as empresas vão valorizar, sim, a contratação da juventude nos mais diversos segmentos, não é? Indústria, comércio, serviço. 7h09. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Nantes, bom dia. Bom dia, ouvintes. E o tempo continua instável hoje. A previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o período da tarde em grande parte do estado. Apenas na região do extremo leste de Mato Grosso do Sul terá tempo diferente das demais áreas e pode registrar céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.
Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu claro, mas há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima aqui na capital hoje é de 22 graus e a máxima será de 32 graus. Na região sul do estado e a do Bolsão, o dia será de céu parcialmente nublado e a máxima será de 34 graus. No norte de Mato Grosso do Sul, a mínima para hoje é de 24 e a máxima poderá chegar aos 35. E no Pantanal, a máxima será de 36 graus e pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 25 graus. Obrigado, Alectantes. Uma ótima terça-feira para você. 7 horas 10 minutos, 7h10. Daqui a pouquinho, direto de Brasília, o jornalista Clodoaldo Silva e as quentes do dia. Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e o Senado. É daqui a pouquinho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Ah, não. De novo. O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele. Vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Atenção, motorista de aplicativo, chegou o Motora. A menor taxa é aqui. Venha ser nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais por corrida. Seja um de nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e mais barato. Baixe o app Motora e venha fazer parte da nossa equipe. 100% gospel. Rádio Hora. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Visite o site www.ieduca.org. IEDUCA, ensino para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Pai, que horas você chega em casa hoje? Quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele drible que você me ensinou? Aquele da viradinha? Eu treinei a tarde toda e já tô craque. Vem logo, pai. Tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 14 minutos, 7h14. O Jornal da Hora desta terça-feira vai entrevistar daqui a pouquinho
O Joel Penha, ele fundou e está operando aí a Associação de Afroempreendedorismo. Daqui a pouquinho conversando com os ouvintes aqui do Jornal da Hora. Hoje, terça-feira, 12 de novembro, comemora-se o dia do diretor de escola e também o dia do supermercado. Parabéns, diretores, né? Parabéns, empreendedores dos supermercados nesta data. Tem polícia nas ruas do Rio de Janeiro na manhã de hoje cumprindo mandados, né, expedidos pela Justiça. No caso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Operação La Casa de Papel, não é aquela da Espanha, não, né? Essa mesma do Rio de Janeiro. A Polícia Civil prende empresários suspeitos de fraudar licitação para fornecer papel no Rio de Janeiro. Com o apoio do Ministério Público Estadual e da Controladoria Geral do Estado, foi deflagrada na manhã desta terça-feira uma operação contra empresários suspeitos de fraudar uma licitação de 10 milhões e 600 mil reais para o governo do Estado. Até às 6h50 da manhã, 4 pessoas haviam sido presas. 7h15. Ontem, quase 6 horas de obstrução provocada pela oposição na Câmara dos Deputados, no sentido de impedir, né, o debate em torno da aprovação da PEC da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, ontem o plenário não teve a ordem do dia. A oposição, portanto, naquele trabalho, né, parlamentar de obstrução. Clodoaldo Silva daqui a pouquinho chegando com os detalhes de como foi o dia de ontem na Câmara dos Deputados. Também a decisão da senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em pautar para a próxima semana a PEC da prisão em segunda instância. E o Clodoaldo repercutindo ainda a promulgação da reforma da Previdência, né? Hoje uma data importantíssima, já, né, valendo o novo texto, né? Aquele trabalhador, portanto, que está aí organizando a sua aposentadoria. Agora 7h16. Direto de Brasília com Clodoaldo Silva. As informações da capital da República. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Tosmário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Semana promete bastante aí, hein, Clodoaldo? Sim, embora seja uma semana reduzida, temos fatos muito interessantes aqui em Brasília. A questão da reforma da Previdência, nós abrimos o programa de hoje, já a partir de hoje, né? Trabalhador que tem dúvidas, enfim, o INSS parece-me que já tem programas de computadores para fazer aqueles cálculos, trabalhadores que, né, quiserem fazer consultas, Clodoaldo, é isso mesmo? Isso, Arthur Mário, é disponibilizado no... chama Meu INSS. Pode ser um aplicativo, você entra, né? Precisa ter direito. Isso a partir das 10 horas de hoje, quando o Congresso Nacional vai promulgar a reforma da Previdência, criando novas alíquotas, né, de contribuição para a Previdência, e além, né, da exigência de idade mínima para homens e mulheres, né? Vai alterar também. Parte dessas regras entram em vigor hoje. Só que tem alguns pontos específicos que valerão a partir de 1º de março, isso é interessante, 2020. É o caso das novas alíquotas de contribuição do trabalhador, né, e da empresa para o INSS, que começam a ser aplicadas sobre o salário de março, né, que é pago em abril. Então isso é interessante o trabalhador acompanhar, as empresas também. Essa promulgação é uma sessão solene que acontece no Senado, coordenada pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, e passa a valer as novas regras. Então, a partir dessa promulgação, o cálculo, todas as fórmulas da Previdência vão estar alterados. Isso tem que ser publicado no Diário Oficial, a gente sabe, mas a data de validade é hoje, tá? Uma das que vai, né, mudar vai ser a idade mínima, que passa a ser de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, para pedir aposentadoria. Você deixa de existir o tempo de contribuição. Então, você chegar nessa idade para conseguir se aposentar. Você vai ter que contribuir o tempo mínimo, né, que vai ser exigido, 35 anos para homens e 30 anos para mulheres,
mas você só vai poder ter direito à aposentadoria integral a partir de 65 anos sendo homem e 62 anos sendo mulher. Existe uma regra, né, que é complexo, né, é um camalhaço de documentos, mas uma das coisas interessantes é que o que foi mudado hoje, você contribui um tempo, mas se você o homem contribuir 20 anos para o INSS, e quando ele chegar aos 65, ele tem direito à aposentadoria. E a mulher, ela na vida dela contribuiu 15 anos. Quando ela chegar aos 62, ela tem direito à aposentadoria. É feito o cálculo, saber, né, qual que é a margem, mas ela, a partir desse tempo mínimo, você passa a ter o direito à aposentadoria. O que vai mudar, né, é interessante saber, né, a partir de agora. Nós temos que ver, né, que as alíquotas, para quem ganha até um salário mínimo, vai cair para 7,5%. Mais de um salário mínimo até R$2.000, 9%, ou seja, vai ter um aumento dessa alíquota, certo? De 2.000 a 3.000, 12%. De 3.000 a 5.839,45, que é o teto do INSS, o trabalhador vai passar a contribuir com 14%, certo? Então, são, né, novas regras para a iniciativa privada. Então, hoje, né, essa alíquota sobe de 11% para 14%, 3% a mais. E, como eu falei no começo, né, isso passa a valer a partir de março do ano que vem. Mas o trabalhador já tem que contar que ele, entre aspas, vai ter uma redução de salário, porque ele vai contribuir mais para a Previdência a partir do ano que vem. Foi muito amplamente discutido, que é uma necessidade para se evitar que a Previdência entre em colapso, doutor Mário. Aumento da alíquota de contribuição também do trabalhador. Muitas e muitas alterações. Agora 7h21, e a polêmica decisão do governo através do DENIT em relação à BR-163, os abusos aí da CCR MS Vias, não cumprimento de contrato, esse bate e volta, essa bola quicando na área, não aparece ninguém para dar um bico nela, para resolver esse abacaxi. É brincadeira, Clodoaldo. Será que de vez o governo resolve aí de aplicar aquela decisão judicial em torno da cobrança dos pedágios? Reduz ou não reduz? Olha, é o seguinte, a decisão de hoje é da diretoria colegiada da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essa agência é que regula as tarifas de todas as concessionárias do país. E está pautado para hoje, a partir das 15h30, uma reunião desse colegiado, e que vai definir, tem que se aplicar uma nova alíquota. A área técnica, eu acompanhei os processos, eles foram públicos até começo de setembro, até final, né, meados de agosto. Depois, por envolver questão de ações, né, no mercado, na Bolsa de Valores, eles passam a ser sigilosos. Mas até esse período eu acompanhei a orientação, certo, dos técnicos da NTT é que haja uma redução média de até 53,94% na tarifa. Só que isso vai acontecer com 2 meses de atraso, porque a data calendária é 14 de setembro. E a NTT protelou o diretor, né, que cuida desse processo, é processo mesmo, Marcelo Vinol, né? Ele segurou isso com ele, né? Mais de um mês esse processo ficou parado na mesa dele, para ele pautou agora, então hoje tem que sair uma decisão. O que pode acontecer são 53%, e existe você estudando o contrato, existe um item chamado fator C, que é o acúmulo, né, do que não foi feito ao longo dos anos, incluído na tarifa. Se ela aumenta ou ela reduz. Como não foi feito, vai ter essa redução. Só que esse fator C, que é esse cálculo, um percentual, ele pode ser diluído. O que acontece? Então a redução para o usuário pode ser até menor, pode chegar a 40%. Então isso é uma decisão da diretoria, antes de mais nada, uma decisão do diretor que põe em pauta o seu relatório e os demais diretores acompanham ou não. Tem que tomar essa decisão, o contrato exige, a sociedade exige para que se tenha uma posição. Com relação às obras, o que fica claro é o seguinte, a NTT e o governo federal têm um problema seríssimo. O contrato reza que
Se pedir de volta a BR-163, o governo tem que indenizar a CCR-MS Via. Quando eu fiz os cálculos há 2, 3 meses atrás, isso daria 1 bilhão e 800 milhões de reais que teriam que ser pagos à CCR-MS Via. Então é complicado. Nesse período, a CCR-MS Via já arrecadou mais de 1 bilhão. Mas o contrato fala, fez investimento. A União vai lá e pede de volta. O que ela aplicou tem que ser ressarcido. Então, aí o grande empecilho para que tenha uma solução rápida é o governo ter esse recurso disponível em caixa, que é 1 bilhão e 800 para a MS Via. Isso emperra qualquer proposta. Semana passada teve uma discussão aqui, né, foi questionado. Existe um projeto, né, de reincorporar, mas ele só vai para frente quando tiver a garantia no orçamento de que pode se reembolsar. Porque a União, se ela pegar de volta, ela vai ter que cuidar. Então ela tem o ônus da indenização e o ônus da manutenção. É um processo lento, calcula-se que no mínimo 2 a 3 anos ainda, se for seguir esse caminho. Enquanto isso, a MS Via continua cobrando dos usuários. Por isso que a ANTT toma essa decisão de reduzir, ou seja, se ela não faz, ela ganha menos, mas ela vai continuar ganhando, viu, Arthur Mário? 7h25. E a tão polêmica questão que envolve a prisão em segunda instância, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ontem, essa matéria, essa bola ficou quicando o dia todo nas duas casas aí, hein, Clodoaldo? Isso, as duas casas estão uma corrida contra o tempo, viu? O Senado e a Câmara dos Deputados tentam agilizar a votação da PEC, né, nas comissões de Constituição e Justiça de cada casa, para que uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, que determina a prisão após a condenação em segunda instância. Essa decisão, né, foi tomada no final de semana, no final de semana passada, o Supremo decidiu, né, na quinta-feira, que presos condenados em segunda instância não precisam, né, ir para a cadeia. Isso é uma cadeia, né, mas é para a prisão, o presídio, não precisa estar presos. Com essa decisão, houve uma mobilização de grupos políticos, né, principalmente do partido PSL, que é o partido do presidente da República, se mobilizando para agilizar a votação de uma PEC que possibilita essa prisão, que existem, né, a nossa Constituição fala que a pessoa pode ser presa após o transitado em julgado. O que é isso? É quando não há mais possibilidade de recurso daquele condenado. Então ele é condenado pelo juiz, vai para uma segunda instância, aí ele pode recorrer ao STJ, ao Supremo, a todos os mecanismos, para depois ser condenado. O que se questiona? Nós temos casos, que nem o Paulo Maluf, né, prefeito de São Paulo, deputado federal, que ele foi acusado, condenado a 20, 30 anos e nunca tinha sido preso. Por quê? Porque, né, e se elegeu, é candidato, foi eleito. Por quê? Porque não tinha, ele só poderia ser preso depois do transitado em julgado. Se valesse a regra da prisão em segunda instância, ele seria preso. E é interessante a gente observar que a prisão em segunda instância não coíbe, né, e nem proíbe que o condenado recorra. Ele pode continuar recorrendo à justiça em todas as esferas. O que acontece é que ele vai ficar preso, certo? Não vai ter o direito de liberdade, ir e vir, viajar, ir para a praia. Ele vai ficar lá, enquanto, se ele foi condenado uma vez, com 2 vezes, a partir disso, fique aqui, você vai recorrendo, se tiver tudo ok, se alguém errou, você vai ser solto e você tem direito a pedir uma indenização para o Estado. Todo cidadão tem isso, pela injustiça. E nessa correria ontem, né, aqui na Câmara, vou dar um exemplo, foram quase 6 horas de obstrução, né, dos deputados da oposição, que são contra essa PEC, a votação dessa PEC, ficaram protelando a discussão e votação de qualquer matéria para evitar que a PEC 410/2018 entre em votação. A partir de quase 6 horas, o presidente da comissão da CCJ da Câmara, que é o Felipe Francischini, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, fechou um acordo. Falou, olha, amanhã cedo nós vamos votar. A oposição aceitou, porque ela é minoria. Se botasse a discussão, se colocasse em votação,
habitualmente pede, porque ela tem menor número, a não ser que tenha os dissidentes do governo. Ela aceitou esse acordo. Agora, às 9 horas, né, vai ter os coordenadores de bancadas da CCJ vão se reunir antes, e às 9h30, o primeiro item da pauta é essa PEC, que trata da prisão em segunda instância, que deve ser colocada em votação na CCJ e depois tem que ir para plenário. Aí o plenário tem que se manifestar. E no Senado, que é a presidente da CCJ, que é a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet, ela priorizou, falou, na CCJ nós vamos votar a PEC, que lá é a PEC 05/2019, que trata da questão da prisão em segunda instância. Ela já se manifestou favorável, tem que se votar. Ela, como presidente, não se manifestou sobre a questão se tem ou não que aprovar. Mas ela falou, temos que discutir isso, temos que colocar em pauta e temos que encaminhar isso. Ela colocou para a próxima reunião da CCJ, que vai ser na semana que vem. Então, isso já... são dois caminhos aí. Se não passar na Câmara, tem o Senado. Mas a proposta, pelo menos parte da Casa do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, pela votação e discussão desta matéria. É interessante, foi montado um ranking, né, pelo movimento Vem Pra Rua, colocando, né, quem é a favor e quem é contra. Esse ranking colocou, né, contra, é o deputado Vander Lobeck, que é do PT. Quem nesse ranking, né, que está disponível na internet, né, que né, qualquer pessoa pode acessar, né, que é pelo www.vemprarua.net/zap/. Os indecisos, o senador Nelson Trade, Beto Pereira, Bia Cavassa, Dagoberto Nogueira e Fábio Trade. Quem são os favoráveis, se manifestados favoráveis? A senadora Simone Tebet, a senadora Soraya Tronic e os deputados Dr. Luiz Ovando, do PSL, Loester Trustes, do PSL, e a deputada Rose Modesto, do PSDB. O critério deles para elaborar esse ranking é a pessoa ou o parlamentar se manifestar nas redes sociais que eu sou a favor ou contra. Esse foi o critério. Quem não se manifestou, não colocou nenhum post, né, sobre a posição dele, é considerado indeciso. Tá? Agora, quem defendeu em algum momento, falou, olha, né, é importante, temos que votar, é necessário aprovar, está como favorável à prisão após a condenação em segunda instância, viu, Arthur Mário? Muito bem, Clodoaldo. Ótimo dia para você. A gente volta a fechar a semana contigo na sexta-feira. Bom dia. Isso, Arthur, bom dia. Deixa eu só, aqui em Brasília, para os nossos ouvintes saberem, ainda vai ter a reunião dos BRICS, que é o países, né, da Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, fazem parte desse grupo, e vão fechar aqui a esplanada dos ministérios amanhã e quinta-feira, Arthur Mário. Fechando a esplanada, vai fechar o Congresso, não vai ter sessão, os servidores já foram dispensados por questão de segurança. Então, a semana, o que tiver de decisão é hoje, e os servidores que trabalham na esplanada, não são todos, eles vão estar com um feriado prolongado bem extenso aí, viu, Arthur Mário? Aquele abraço, Clodoaldo. Bom dia. Bom dia, um abraço. Agora 7h32, hoje terça-feira. Daqui a pouquinho na entrevista do dia vamos conversar com o Joel Penha. Ele fundou uma ONG, Associação de Afroempreendedorismo, e conversa daqui a pouquinho com os ouvintes do Jornal da Hora. Fechando esse assunto, depois do Clodoaldo lá de Brasília, na questão da PEC da prisão em segunda instância, assunto bem polêmico, tanto na Câmara quanto no Senado, depois de o Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, estabelecer uma decisão diferente, inclusive de outros momentos, em outros julgamentos do Supremo. A Folha de São Paulo entrevistou ontem o governador eleito de Minas Gerais, que retrata um pensamento de uma parte de republicanos no Brasil, né? A Constituição tornou o Brasil um país um tanto quanto ingovernável, diz Zema. Para o governador de Minas Gerais, Brasil é uma democracia que assegura excesso de direitos e pouquíssimos deveres. É um Estado paizão, né? Romeu Zema, do Novo, ele é o primeiro governador eleito por essa sigla, esse novo partido, com 72% dos votos em Minas Gerais.
pode falar porque ele ganhou a eleição no estado do Aécio Neves e no estado em que a Dilma Rousseff também foi candidata. Essa Constituição nossa, realmente, comparando com outros países, ela reflete bem isso. Estava com um grupo de amigos em São Paulo e a tese é a mesma, né? É uma crise constitucional com esses três poderes no nosso país. E aí, vão tentar uma PEC para corrigir aquilo que a Suprema Corte, que deveria dar o exemplo, enfim, não deu. Ou seja, fizeram uma Constituição cheia de buracos, né? Um queijo suíço, né? Sempre tem uma brecha para alguém, para algum advogado, para algum ministro das Cortes Supremas encontrar uma brecha para aquilo que aconteceu na quinta-feira, hein, doutor Miquimba? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Realmente, Arthur, você vê como que é. O Supremo julgou aquela ação baseado na Constituição, dizendo que... a Carta Magna. A Carta Magna está dizendo isso. Agora, cabe ao Congresso aí legislar de uma maneira diferente e corrigir. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele... É aquela história, bate com uma mão e afaga com a outra, né? Deu o caminho como tem que ser feito. Então, fica meio esquisito, fica meio, assim, até um pouco impopular, né? Corre-se um risco, mas afaga de outra maneira. É aquilo que você fala também, acho que esse discurso, né? Eu postei um pouco isso aí, conversando com amigos, que em nome da legalidade é tanta imoralidade nesse país, né? A área da justiça é bem assim, né? Imoral, impopular, mas é legal, né? É legal, mas é imoral. Roberto Carlos fez uma canção nos anos 70 que ele falava um pouco disso, né? Servindo para tudo, né? Pois é. Ilegal, mas... Não, imoral, mas é legal, né? 7h36. Finanças pessoais com João Victor Faedo. Voltamos já já. Bom dia, querido ouvinte. Como vai? Você já ouviu falar de bola de neve? Bola de neve, em geral, começa bem pequenininha no alto de uma montanha e vai rolando morro abaixo e acumulando mais neve ao seu redor. Quando chega no pé da montanha, aquela pequena bolinha ficou enorme e com grande poder de destruir por onde passar. Uma bola de neve presente nas finanças hoje são as dívidas com cartão de crédito e cheque especial, com juros ao redor de 300% ao ano. Veja o que acontece se uma pessoa ficar devendo R$500 em um mês. No próximo mês, a sua dívida já será 550. Ao final de 12 meses, ela vai estar devendo R$1.552. Um absurdo, não é mesmo? A dívida mais do que triplica. Podemos ficar reclamando e ficar lamentando do porquê temos taxas tão elevadas no Brasil. Ou podemos agir a partir de algo que está sob nosso total domínio, que é não fazer compras no cartão que não temos a absoluta certeza que teremos as condições de quitá-las. Principalmente itens de desejo, que não somam nada em nossos ativos financeiros. Deixe o uso do cartão apenas para necessidades ou para usar o crédito a seu favor, quando você já tem o dinheiro guardado. Pense nisso. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Quer ganhar R$1.000? Isso mesmo! R$1.000 em dinheiro? Compre na Rosana Rocha Preço Único e concorra a R$1.000 e mais 5 prêmios de R$50. O sorteio será dia 24 de dezembro. Já pensou seu final de ano com R$1.000? Rosana Rocha Preço Único, Rua Pirituba, 41, Guanandi 1, próximo a Manuel da Costa Lima. WhatsApp 99280-5866. Siga-nos, @Rosana Rocha Preço Único. Rosana Rocha Preço Único. Excelência em investir. Todas as quintas-feiras, às 9 da noite, programa O Semeador. Quem não quer um dinheirinho extra, seja para reformar um cômodo da casa, fazer uma viagem com a família, trocar um aparelho de televisão, e para isso não tem segredo, tem que poupar um pouquinho todo mês. E o melhor lugar para você, eu garanto, é na poupança Sicredi. Primeiro, porque o atendimento deles é sensacional, e depois, porque só no Sicredi tem a promoção Vem Poupar e Ganhar. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. Quer mais? No final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E quer saber a melhor parte?
Só no Sicredi você pode abrir sua poupança com apenas R$20. É isso mesmo, com apenas R$20 você já abre a sua conta. Tá esperando o quê? Corre pro Sicredi e comece a poupar ainda hoje. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. Rádio Hora 92 FM. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino. Metodologia moderna, professores com ampla experiência. Tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608 3346 1198. Simplificar a vida dos clientes faz parte da Energisa. É por isso que a nova ação de negociação de débitos está trazendo muito mais possibilidades para você quitar dívidas da sua conta de luz. São condições especiais, com muito mais facilidade de pagamento para todo mundo aproveitar. Com parcelamento em até 60 vezes, com ou sem entrada e com possibilidade de isenção de juros e multas. Vá agora mesmo até uma agência de atendimento e consulte as condições. Energisa, ligada na sua energia. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Madesa Madeira, a madeira que você precisa está aqui. Madesa Madeiras, Madesa Madeira. Temos vigas, tábuas, madeirite, todo tipo de madeira para construção. É só ligar 3387-7070. Madesa Madeiras, Madesa Madeira. Então não perca tempo, não marque bobeira. Ligue 3387-7070. 3387-7070. Madesa Madeira. Agora também no WhatsApp 99670-7170. 92 FM. Agora 7h41, jornalismo da Rádio Hora, Rádio da Família 92,3 FM. Estamos aqui no Jornal da Hora. Às 12 horas, o Gino Rondon, com entrevistas, com opinião, com prestação de serviço. Aos sábados, das 7 às 8 da manhã, Carlos Voges. O bom da vida e também o resumo da hora. Jornalismo com muita responsabilidade. Muitas entrevistas, muitas entidades, todos os segmentos políticos sempre conversando aqui. Nós temos o prazer de receber nesta manhã o gestor cultural, o Joel Penha, fundador, presidente do Projetarts Brasil e diretor-presidente da Ascenda MS, Associação de Afroempreendedorismo. Atualmente ele está trabalhando para implementar o programa Apoie Afroempreendedor em Mato Grosso do Sul e no Brasil, em parceria com o SEBRAE e, no caso de Campo Grande, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande. O afroempreendedorismo será determinante para consolidar a economia brasileira. É a marca, o slogan desse cartaz do Joel Penha, gestor e consultor empresarial. Joel, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Hora. Bom dia. Bom dia, Mário, Aston Mário. Bom dia ao nosso doutor Miquimba, né? E a todos os ouvintes dessa programação. Nós estudamos aqui, a produção, nós aqui avaliamos. Você muda a concepção de movimento racial, movimento negro. E a proposta sua, partindo de Campo Grande, é almejar o Brasil. A gente vê os movimentos muito lá na área dos direitos humanos, lá nas secretarias de assistência social, enfim. E aí, de repente, você abre um debate, propõe, né? O movimento no sentido de conversar com as áreas empreendedoras, né? SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento, enfim, e sim, parcerias nacionais, é isso, Joel? Exato. Na realidade, quando nós tratamos de racismo, que é uma bandeira do movimento negro nacional, Arthur, nós temos uma ideia de que se o negro hoje, a situação do negro no Brasil, se nós não iniciarmos um procedimento na área de empreendedorismo e na área da educação, nós nunca vamos sair da senzala, né? Nós sabemos aí que há 300 anos a questão da abolição da escravatura, mas o negro ainda ele vive em situação de vulnerabilidade, em todos os sentidos. Então, a questão da educação e a questão estrutural negro na educação, que é a nossa ideologia,
vai fazer com que ele se acenda dos outros campos. Né? O primeiro processo é a educação, a formação intelectual. Qual que é o exemplo que você tem aí? Onde estaria um exemplo nessa tua visão aí? Assim, eu tive a oportunidade de, em 2013, conhecer o ministro Joaquim Barbosa. Tive um período com ele conversando, tive a oportunidade de estar homenageando, juntamente fui com o nosso amigo Graça, e na época eu estava trabalhando com o senador Rubens Figueiró. E nessa conversa com o ministro Joaquim Barbosa, o então ex-ministro, eu tive assim esse conhecimento, e ele abriu realmente um leque nessa questão. Porque o Joaquim Barbosa... Partir por empreendedorismo. Partir por empreendedorismo e também a questão intelectual. O negro ele tem que se capacitar. Sair do vitimismo, né? Que é real, mas se ficar nessa frequência, nunca vai sair, né? E o assistencialismo, né? As políticas públicas são excelentes. Nós temos as políticas públicas de cotas, ações afirmativas, mas o negro ele tem que ser independente, porque existe Arthur Mário, um racismo estrutural muito grande. E se nós não sairmos dessa via, nós vamos ficar eternamente lutando contra o racismo. Então o negro ele tem que se promover, ele só vai se autopromover a partir do momento que ele tiver uma estrutura econômica independente do Estado, eu digo, e se ter essa liberdade financeira. Como exemplo em outros países, enfim, onde que algo parecido aí, África do Sul, Estados Unidos, em que regiões, né? Houve algum movimento nesse sentido para você estabelecer essa decisão aí, além da conversa com o ministro Joaquim Barbosa? A África, na realidade, Arthur Mário, assim, a África ainda está em um processo de emancipação também, nessa questão do racismo. O continente? O continente, a África do Sul. Alguns países do continente africano já têm conseguido essa libertação. A Nigéria é um país que tem crescido muito nessa questão econômica. Existem alguns problemas civis, enfim, políticos, mas nessa questão do empreendedorismo, de libertação na área da educação e economia, ela já tem crescido muito. Mas os Estados Unidos é a nossa referência maior. O afro-americano ele conseguiu se ascender economicamente porque ele baseou a sua luta nessa questão de capacitação intelectual e capacitação de qualificação de empreendedorismo. Há cotas nos Estados Unidos? Política de cotas? Há cotas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve um período de cotas. Algumas pessoas se equivocam com a cotas. A cotas é apenas uma ação afirmativa por um período de tempo. E para que aquela população, aquele nicho, aquele grupo de pessoas que vive na linha de vulnerabilidade, de pobreza, eles possam se ascender. A partir do momento que eles se ascendem, eles têm essa libertação. Eles por si só, eles é uma incubadora, é um processo de incubadora. Eles por si só, eles vivem automaticamente sem ajuda de governo, eles conseguem ter a sua liberdade financeira, enfim. Aí eles tocam a vida deles. Você buscou a formação em que área, Joel? A minha área é teologia, eu sou formado em teologia e gestão cultural. Terminei o curso de História também, e estou me especializando em historiografia na questão da educação da cultura afro. Mas assim, a minha bandeira hoje é o afroempreendedorismo. Eu creio, acredito que se nós buscarmos uma parceria com o governo federal, juntamente com o SEBRAE, que é uma das instituições privadas que mais tem trabalhado e apoiado essa questão, e que viu que esse grupo de afroempreendedores, que são 8 milhões, Arthur Mário, no Brasil, de afroempreendedores, e muitos vivem na informalidade, e que estão dando lucro para o governo. Mas esses afroempreendedores, eles não conseguem sobressair por falta de capacitação técnica e um acompanhamento específico. Então essa é a nossa batalha, trabalhar para que esses afroempreendedores possam ser reconhecidos e ter um apoio técnico e qualificado para que possa fomentar mais essa questão de capacitação. Princípios diferentes, hein, Miquimba? Pois é. Eu ia perguntar para o Joel, você podia exemplificar assim uma ação do empreendedor, como é que já existia e através dessas orientações melhorou? Você podia explicar? Assim, doutor Miquimba,
o negro, após a abolição, ele ficou praticamente a Deus dará. Não existe uma política, é por isso que nós estamos lutando, o Fábio Tradi tem nos ajudado, o senador Nelsinho tem nos ajudado também muito. Nós estamos iniciando essa política de formação técnica desse grupo de afroempreendedores, né, que vivem praticamente na informalidade, e é um grupo praticamente que não tem nenhuma gestão de desenvolvimento para que possam dar continuidade aos seus trabalhos e sair da informalidade. Então, na verdade, nós está em construção ainda. Está em construção ainda. É uma política que nós estamos iniciando agora, porque é um grupo muito grande que não é reconhecido, não tem um trabalho específico para esse grupo. Quando vocês devem realizar aí um primeiro evento, enfim, reunir o pessoal e dar uma startada para começar alguma ação aqui no Estado? Então, nós já está em conversação com a Secretaria da SEDESC, que tem nos ajudado muito, com o secretário Herbert Assunção, e com a Tereza, que é da incubadora, né? Nós já estamos fazendo esse trabalho. O SEBRAE, através do nosso amigo Matos, que trabalha com consultoria do SEBRAE, também tem nos ajudado a desenvolver esse trabalho. A priori, nós vamos fazer, junto com o SEBRAE, junto com a SEDESC, um diagnóstico de campo dessas comunidades, prioritariamente nas comunidades quilombolas, nas duas comunidades quilombolas, que é Tia Eva e Chácara Buriti, que já são referência em projetos. Chácara Buriti, agricultura familiar, Tia Eva na questão do artesanato. Na verdade, o empreendedor, o afroempreendedor, ele não está ainda nas grandes, né? Temos poucos milionários, temos poucos grandes empreendedores, ou seja, estão enquadrados em que faixa? Pequenas, médias, empresas, não, hoje, ou na fase artesanal ainda? Hoje, Arthur Mário, nós somos aqui, eu tenho um dado de 56% de empreendedores afro no Brasil, 56%. Só que esses empreendedores, afroempreendedores, vivem muitas vezes na informalidade sem nenhum acompanhamento técnico formal. Ou seja, esses afroempreendedores, é um afroempreendedorismo de necessidade. O camarada ele iniciou um empreendimento, vamos dizer, na área de jardinagem, mas é um cara que foi para aquele empreendedorismo sem nenhum acompanhamento técnico. Então ele entrou lá, Deus dará, doutor Miquimba. Não tem um acompanhamento técnico, não tem um gerenciamento. Então essa que é a nossa ideia. Identificar esse grupo de pessoas, né, de empreendedores que vivem na informalidade e dar um procedimento de gestão a essas pessoas que vivem na informalidade sem nenhum acompanhamento técnico. Aí entra a SEDESC e aí entra o SEBRAE com os cursos técnicos de identificação desse grupo de pessoas. Alguns comentários aqui na entrevista, nas redes sociais, aqui no Facebook, a Irene Barbosa. Bom dia, estou aqui em Coxim, ouvindo o programa. Tenha um bom dia, que Deus abençoe vocês sempre. Edilene Lacerda, bom dia. Professor Francisco Santana, muito legal, trabalhei com grupos de economia solidária. Parabéns pelo tema. Okay. Francisco Santana, ex-latino, professor do cursinho. A questão da economia solidária que ele aponta aqui, tem sido bem acessada pelos afros? Assim, o nosso propósito, Arthur, é sair dessa dimensão. Né? Hoje em dia existe um trabalho muito forte na questão da agricultura familiar, mas é um projeto não é um projeto específico para esse grupo de pessoas. A nossa ideia é trabalhar especificamente com os afroempreendedores, identificar essas pessoas, que estão na informalidade e capacitar essas pessoas para que elas possam sobressair com seus negócios, iniciar os seus negócios, dar continuidade e crescerem. A economia solidária é um projeto amplo, é um projeto muito genérico, como o programa Verde e Amarelo que o Bolsonaro lançou ontem, que é um programa de jovens de 18 a 29 anos, mas é um programa genérico, não é um programa específico para empreendedores afros. Hoje, em Mato Grosso do Sul, nós temos 22 comunidades quilombolas. E são comunidades, se você for visitar essas comunidades, doutor Miquimba, estão completamente abandonadas. Comunidades que têm um potencial enorme de produção, de todo tipo de produção que você imagina, de artesanato, industrial, enfim.
e não tem um programa específico para essas comunidades. Então, o afroempreendedorismo, a nossa ideia do apoio afroempreendedor é ir dentro dessas comunidades, através de uma iniciativa privada e pública, e capacitar essas pessoas para que elas possam gerar emprego e renda. Interessante, antes da entrevista a gente conversava com o Joel aqui, tem um princípio de inteligência, né? Como o Miquimba sempre gosta de caracterizar algumas ideias, boas ideias, né? Tem que ter uma dose de inteligência. E uma questão que o Joel falava, fora do ar, era que essa questão da identificação, né? Que o negro brasileiro, a identificação, quando fala no negro, é samba, capoeira e um pouco de futebol, né? Futebol, né? Ou seja, tem que começar teoricamente, né? Tem que começar com essa proposição de reformulação de conceito, né, Miquimba? Por aí, né? Mas é verdade, Neto. Se você vai... Eu tive uma oportunidade, certa vez, de estar nos Estados Unidos e fiquei lá no Harlem. E é um bairro negro. E esse bairro negro é dominado assim, por grandes empresários negros. Então você vê todas as ações lá, tudo está na mão dos empresários negros, né? Então você vê que... E é um bairro muito progressista. É um bairro bem assim, com toda a estrutura, né? Porque antes não é mais um gueto, né? Não é mais um, já foi um gueto. Hoje é um bairro produtivo. Você tem, Joel, você já contataram, já tem um grupo, já que se interessa e que te ajuda e que abraçaram essa ideia? Doutor, hoje eu levei essa ideia ao senador Nelson Trade e ao deputado federal Fábio Trade. Eles abraçaram a causa. E juntamente com o SEBRAE nós estaremos iniciando esse procedimento. Até o final do mês nós estaremos lançando esse projeto aqui em Campo Grande, juntamente com a SEDESC. A gente lembra de alguns nomes, né? Doutora Leite Paraguaçu tem uma ação importantíssima com o Instituto Luther King, recebe apoio, que é justamente disso aí, já está fazendo a formação e a qualificação do jovem negro, já há pelo menos umas 2 décadas. Professora Raimunda, Benhu, que já deixou a militância, foi deputado estadual, federal, enfim... Mr. Apa, que já foi morar no céu, ou seja, houve um período aí nos anos 90, anos 80, de uma vontade em valorizar e colocar em pauta as questões do povo negro. Desses personagens aí, você tem recebido apoio para estabelecer aí a Associação Afroempreendedora? Sim, a minha inspiração é o doutor Aleixo Paraguaçu. É um amigo, o Paulinho também é Paraguaçu, filho. A gente já tem uma história, como você disse, Mr. Apa, nós temos uma história do movimento negro. Mas eu vejo assim, Arthur Mari e doutor Miquimba, nós temos que evoluir, como eu estava conversando contigo. Hoje o afroempreendedorismo é um projeto que não somente ele trará, doutor Miquimba, uma melhoria para a população afrodescendente do Brasil, como também para a sociedade em geral, porque hoje nós somos 56%, mais de 120 milhões de afrodescendentes. Então, a ideia é, se nós trabalharmos com esse nicho de público, nós vamos... não que eu estou falando que o projeto, o plano do Bolsonaro agora, verde e amarelo, não estou condenando de maneira nenhuma, acho que tudo é viável, como você falou da questão da economia solidária. Mas o governo federal, que foi a minha proposta para o Fábio Trade e para o Nelsinho, para nos ajudar junto com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, para nós fomentarmos isso. O governo federal ele tem que ter um programa, doutor Miquimba, específico, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, por isso que os afro-americanos hoje, os maiores milionários são afro-americanos, do mundo são afro-americanos, e não se falam isso. Então, porque houve esse programa, houve essa identificação com esse público, e houve essa política afirmativa, especificamente com esse público. Então, a economia dos Estados Unidos foi lá em cima. É assim também no Brasil. Se o governo ele atentar para esse grupo, que é um grupo que tem um potencial muito grande, o Brasil ele vai ter uma economia muito, muito forte, muito acelerada. Agora, 7h58, 7h58. Doutor Miquimba, quinta-feira, véspera do feriado, vem aí o início de mais uma caravana Médicos do Pantanal.
Está confirmada sua presença ou você vai ficar aqui na capital? Não, confirmado, até porque esse ano nós tivemos aquela adesão de médicos, deve ir eu e outro médico, por uma série de fatores. De 5 médicos que normalmente vão eu e o outro colega, o fundador desse projeto, que é o Valdir Albanese, também ortopedista. Então, dia 14 estaremos saindo para o Pantanal, retornando aqui a Campo Grande dia 25. Faremos um trajeto... Mas em Corumbá incorpora outra equipe de médicos também. O grosso da caravana sai de Corumbá, né? Tem várias especialidades, né? Então, nós temos aí na caravana médicos, temos os dentistas, que são os que trabalham mais, fazem um trabalho muito bonito lá no Pantanal. Temos apoio da Marinha. A Marinha manda 2 caminhões para levar os óleos, porque atravessar esse Pantanal, 600 quilômetros de Pantanal, não é mole não, mais 600 de estrada de asfalto que tem aqui no Mato Grosso, que nós vamos entrar ali na Curva do Leque por Corumbá e vamos sair lá em Coxim. As universidades com curso de medicina não participam? Não mandariam os estagiários, alguns médicos estagiários? Seria uma oportunidade boa também, né? Seria uma oportunidade boa, mas ainda não... O problema maior dessa caravana é que nós que financiamos essa caravana. Um projeto autossustentável. Pelos próprios componentes. Nós que pagamos tudo, nós que colocamos nossos carros, né? Apesar da Marinha mandar 2 caminhões para levar o óleo, levar o mantimento, levar as medicações, nós temos que ir com as nossas caminhonetes traçadas, porque no Pantanal você não anda sem ser caminhonete traçada. Então nós temos 2 problemas. Primeiro, de alojamento lá. Segundo, dos carros. Né? Tem que levar barraca, né? Então, e gozado, o povo que gosta de andar no Pantanal anda menos em barraca, mais em rede, né? Rede. Todo mundo leva rede, né? Rede é um instrumento, porque já aconteceu de nós tivermos que parar no meio da estrada por causa de enchente, por causa de muita chuva, e aí as caminhonetes formam um círculo igual aos índios, e aí fica armando a rede entre uma e outra, né? Até amanhecer para a gente ver o local onde que nós vamos passar. É um projeto interessante, atende mais ou menos 500 pessoas nesse Pantanal todo, mas os procedimentos são muitos. Eu estava falando, vai os dentistas, né, que levam os gabinetes portáteis, um gabinete completo, vai 3 veterinários também, vai um farmacêutico, depois tem o pessoal do apoio, né, que tem o pessoal da Marinha, a Marinha pelo menos manda 6 praças, né, que é sargento e o pessoal que vai trabalhar com os caminhões, e aqueles que também tem alguns civis que vão para ajudar. Você chega numa fazenda meio-dia, mais ou menos, você desembarca toda a medicação, todos os aparelhos, instala, começa a trabalhar para meio-dia do outro dia colocar tudo de novo, né? No outro dia de manhã colocar tudo de novo no caminhão, amarrar e levar. Você vê que no Pantanal a gente faz, é lento, né? A gente anda de 20, 25 km por hora. Então, para você andar uma fazenda a outra de 100 km, 100 km Pantanal é perto, né? Você leva muitos dias. Mas é um trabalho bonito, um trabalho que compensa. A gente tem alguns pontos assistenciais, nós chegamos numa fazenda já pré-determinada, já somos pré-determinados. Dia tal na fazenda tal, nós vamos dormir e vão atender de manhã. Então o dono daquela fazenda, que é um colaborador do projeto, ele avisa pela internet, hoje a vizinhança inteirinho tem internet, e avisa, os médicos vão estar aqui dia 17 pela manhã. Então de manhã você vê chegando os tratores com troles cheios de gente que vem de moto, gente que vem a cavalo, tem gente que vem até de bicicleta, né? Mas assim, tem uma afluência já, e esse é um projeto que vai crescendo, cada ano vai crescendo. Bom, uma boa caravana, médico do Pantanal, doutor Miquimba, e esse trabalho solidário é o grande exemplo, né? O mundo melhor vem pelo exemplo aí, né? Todo mundo tem seus exemplos, a gente está indo, né? Vai chegar uma hora que nós vamos precisar muito da ajuda governamental, porque os carros vão ficando velhos, vão quebrando, cada viagem dessa é uma revisão cara, porque tem gente que
às vezes não consegue nem chegar, manda o seguro transportar. Mas é um trabalho filantrópico que esse grupo, que foi criado lá em Corumbá, pela família Albanese, e tem maior apoio da prefeitura, porque realmente nós percorremos mais o Pantanal de Corumbá, que é o Pantanal da Nicolândia e do Paiaguás, né? Muito sucesso. Parabéns, doutor Miquimba. Muito obrigado. Joel Penha, parabéns aí pelo lançamento da ONG, pelo trabalho aí de ascensão afroempreendedora. E vamos torcer, né, para que o doutor Aleixo tenha muita saúde para te apoiar e quem sabe um dia o ex-ministro Joaquim Barbosa, né, o ministro aposentado, perdão, abrace essa causa contigo a nível de Brasil. Está aí, portanto, uma ideia que evolui, né? Com certeza vai ter muito apoio. Muito obrigado pela visita. Obrigado você, Mário. A todos os ouvintes. Jornal da Hora retorna amanhã às 7h. Continuem com a Vivian Krajewski chegando por aqui no Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.